obrigado pela pergunta. Eu acho que ela não é óbvia, é uma pergunta muito pertinente, porque se fosse óbvia, todos já estariam usando gestão de mudanças. Então, é importante entender quais são os benefícios para que se comece a usar. As pessoas estão, e as empresas, né, os dirigentes empresariais, estão acostumados a realizar as mudanças dentro da empresa com muito sofrimento, com muita... a gente diz que choro e ranger de dentes, né? Faz-se porque eu mandei fazer, né? E isso vai muito... não gera engajamento, pelo contrário, né? Gera muita resistência. As pessoas têm um foco muito grande em o que me mandaram fazer, eu vou e faço. Né? Eu acho que o regulamento de proteção de dados é um exemplo interessante. O tempo que nós já temos da lei em vigência, né? No Brasil também existe, aqui se chama Lei Geral de Proteção de Dados, e o tempo que isso leva para entrar na cultura popular, né? As pessoas levarem esse tempo para adquirir a consciência. Então, a transformação de cultura não acontece no momento em que você emite o regulamento ou no momento em que a sua empresa adota o regulamento. Ele começa depois que se desenha o projeto e o projeto entrega seus objetivos de escopo, né? Aí começa a empresa a oferir ou não os resultados estratégicos para os quais ela desenhou o projeto. Então, quando eu decido fazer um projeto de mudança, normalmente ele está atrelado a isso, ele está atrelado a me trazer um benefício em relação a como eu estou atuando hoje. Esse benefício só começa a ser oferido depois do projeto realizado. Quando eu não tenho a cultura de gestão de mudanças e quando eu não tenho uma metodologia de gestão de mudanças colocada dentro da empresa, o que acontece normalmente é que a equipe que estava no projeto e os patrocinadores, inclusive, né, o dono da empresa, terminou o projeto, bom, está pronto, vamos para o próximo desafio. E se esquecem de medir o resultado, se esquecem de manter a chama acesa sobre a necessidade daquela mudança se consolidar e acabam não atingindo os benefícios esperados com o projeto. Houve uma pesquisa do PMI, Project Management Institute, com empresas grandes, inclusive. Ele relacionou empresas que tinham uma cultura madura de gerenciamento de projetos com empresas que, além dessa cultura, também tinham uma cultura de gestão de mudanças. O primeiro caso, quem atua só com gerenciamento de projetos, atingia os objetivos estratégicos do projeto em 31% dos casos. Então, imagina, de 10 projetos, 3 dão certo, 7 não atingem o resultado, apesar de eu ter gasto o dinheiro para fazer. Esse número, quando aplicado à gestão de mudança concomitantemente, passa de 31% para 64%. Então, isso, para mim, já é justificativa suficiente para demonstrar a necessidade de se aplicar a gestão de mudanças junto com gestão de projetos. Pois quando a gestão de mudança vem vindo, né, da mão das grandes consultorias, né, as Big Four que se chamam, com uma linha de impactos organizacionais, treinamento e comunicação. Então, isso já diz respeito a recursos humanos, mas num nível mais operacional, né, no máximo num nível tático. E, na verdade, existe um componente muito estratégico, né, relacionado às pessoas, né? Quem muda a forma de trabalhar são as pessoas que trabalham diferente, né? Quando eu falo em mudanças organizacionais, que a empresa vai se tornar diferente, isso significa que as pessoas vão fazer coisas diferentes. Isso começa, quer dizer, eu vou ter impactos organizacionais? Vou ter impactos organizacionais. Que impactos humanos vão derivar desses impactos organizacionais? Quando eu começo a comunicar a mudança, como é que as pessoas se sentem? Por exemplo, vamos comunicar aqui uma grande fusão entre empresas ou uma aquisição entre empresas, né? Mas, naturalmente, existe um temor pelo emprego.
Será que eu vou me manter empregado? Será que eu vou gostar de trabalhar nessa próxima empresa? E aí, quando a gente olha, vamos dizer, a massa de trabalhadores, né, muitas vezes nós estamos falando de pessoas que, apesar de sofrer os impactos da mudança, têm pouca capacidade de influenciar. Quando eu falo num projeto, por exemplo, de fusão e aquisição, e aí eu quero fazer desde já uma parte de que esse não é o único tipo de projeto que causa impacto na alta direção, mas um projeto de fusão é muito fácil como exemplo, né, a gente colocar. Então, duas empresas vão se tornar uma. Será que vamos precisar de 2 diretores financeiros? Será que vamos precisar de 2 diretores de operação? Então, as pessoas nesse nível começam a sentir insegurança também. O que acontece é que nesse nível a capacidade de boicotar o projeto, fazer com que ele não aconteça, é muito grande, né? Então as pessoas começam a reagir contra o projeto de uma forma às vezes até inconsciente e instintiva, mas elas estão protegendo coisas que são muito caras para elas. Estão protegendo o emprego. O emprego significa segurança para si e para a família, significa a garantia de um futuro mais seguro na velhice, né? Então, isso toca muito fundo em questões pessoais muito fortes para nós, né? E é natural que a pessoa resista. Então, nesse ponto, o Departamento de Recursos Humanos, que se posicionou de uma forma mais estratégica, que é um canal para que as pessoas tragam suas frustrações, que é um canal para que as pessoas tragam seus anseios, pessoas de todos os níveis, né? Então, eles vão ser uma ferramenta muito útil, né? E muito estratégica para a condução de uma mudança. Porque no momento em que a gente começa a trabalhar a mudança, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma das primeiras, né? Não existe uma ordem exata, né? Não é uma ciência exata, porque é uma ciência que trata de humanos, mas uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é conquistar uma coalizão de liderança. Nós vamos ter um líder, normalmente o CEO da empresa, que é o patrocinador da mudança, né? E esse é um dos problemas que a gente tem, porque ele se convence de que a mudança tem que acontecer e então ele acha que todos estão igualmente convencidos por causa dos argumentos lógicos que ele apresenta, e isso não é necessariamente verdade. Aliás, muitas vezes, né, não é verdade. Então, é necessário formar essa coalizão. A literatura fala em 70%, 80% de pessoas alinhadas com a mudança no nível de diretoria, né, no nível executivo, para que a mudança tenha a chance de dar certo. E, nesse ponto, o RH funciona como um parceiro muito forte no sentido de abordar essas pessoas, e nós vamos ter estratégia de comunicação, nós vamos ter uma estratégia para abordar todo mundo, mas essas pessoas precisam de uma abordagem individual. E aí, se o RH é próximo delas, é o caminho natural para que isso aconteça, para que essa comunicação aconteça, né? Com o canal de retorno, o que é que está incomodando a pessoa, como é que nós podemos atender os interesses legítimos dela, né? E fazer com que a mudança, então, deixe de ser percebida como uma ameaça, passe a ser percebida como uma oportunidade, e essa pessoa, então, entre no barco conosco. Esse é um dos principais desafios, né? A insegurança psíquica, que a gente chama. Pessoas, quando escutam falar de uma mudança, começam a conversar entre si, né? Então, eu tenho também um desafio de comunicação que é concomitante, porque no momento em que a nossa, né, diretoria se reúne para discutir a possibilidade de uma mudança, isso não por mais que às vezes se procure tratar em sigilo, mas é difícil manter o sigilo. Normalmente, o diretor ou o CEO não vai ligar para os outros diretores e perguntar: você tem horário? Que horas você pode? Que horas todos podem? Ele vai pedir uma secretária, né? E quando ele pedir a secretária para, por favor, organize uma agenda para dia tal, hora tal, com pauta fusão com a empresa X.
já vazou o dado, né? Como a gente estava falando de proteção de dados aqui, a informação já se tornou pública. A secretária já sabe. A secretária vai falar com o estagiário, ou com o trainee, ou com alguma coisa, ou com a secretária do outro setor, e isso começa a se espalhar e as pessoas começam a buscar em suas experiências, nas famílias, né, nos casos que elas conhecem. Ah, eu já vivi uma fusão, foi horrível, demitiram 3/4 das pessoas. E esse clima vai se instalando enquanto o diretor está lá discutindo, né, a diretoria está discutindo. Quando eles vêm a público, já existe uma verdade instalada e já existe um clima de insegurança psíquica, que se eu não tratar, ele vai evoluindo para um clima de luto antecipatório organizacional, né? O luto antecipatório é um fenômeno que foi identificado na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra, nós sabemos que matou muita gente, né? Então, isso ficou como uma cicatriz na cultura. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que recebiam a convocação, né, em casa, fulano de tal foi convocado, né, as pessoas que ficavam em casa já o davam como morto. Então, isso era o luto antecipatório, quer dizer, as pessoas já se preparavam para o pior, né? E isso nas organizações acontece quando a gente tem esse tema de gestão de mudanças, principalmente se houve dentro da empresa ou na experiência das pessoas em outros trabalhos, uma experiência negativa. Então, nós vamos fazer um projeto aqui de colocar um novo ERP. Nós já tentamos uma vez e deu errado. As pessoas vão assumir que vai dar errado de novo, né? E já vão entrar naquela situação de defesa. Então, fica muito difícil, porque você encontra resistência em todas as camadas, né? Às vezes, os diretores podem até não ter vivido essa situação, mas eles são cobrados pelos liderados, né? E eles acabam tendo que assumir uma postura também, e então essa resistência se dissemina, e é um desafio muito grande, trabalhar em segurança psíquica, trabalhar a comunicação concomitantemente, né? E isso depende de timing, isso depende da percepção do patrocinador de que esses obstáculos são reais e podem botar a perder todo o investimento. Então, que ele entre, né, com um viés de gestão de mudança, né, com uma camada, vamos dizer, a mais dentro do projeto, que é a camada de gestão de mudança, o mais cedo possível. É comum a gente receber pedido de consultoria em gestão de mudança quando o projeto já praticamente não tem mais jeito. E aí não é a consultoria não é o tipo de consultoria que se deve buscar, é mais até uma gestão de crise do que uma gestão de mudanças. A gestão de mudanças ela é muito mais preventiva e ela trabalha muito mais na área no momento do planejamento, estabelecendo bases de comunicação. Depois a gente segue acompanhando comunicação, acompanhando o clima do projeto, né? Ela dá resultados muito fortes, diferente de uma gestão de crise, que o resultado que eu espero é sair da crise vivo, né? A gestão de mudança ela trabalha para você atingir os resultados estratégicos, como nós falamos inicialmente, né? Mais do que dobrando a probabilidade de conseguir atingir os resultados estratégicos. Então, os desafios são esses, principalmente resistência nos andares de cima, vamos dizer, nos níveis superiores, a formação de uma coalizão, né, poderosa, né, poderosa no sentido de que tem poder, que tem autoridade dentro da organização para comandar a mudança, e com isso, né, a gente trabalhar a comunicação muito forte para vencer a resistência ao longo de toda a nossa estrutura organizacional, incluindo, muitas vezes, fornecedores e clientes. Muitas vezes também resistem à mudança, né? Então, é um trabalho. Quem trabalha mudanças organizacionais sem gestão de mudanças enfrenta desafios muito grandes, e é por isso que 7 em 10 projetos dão errado. Nós temos, em primeiro lugar, uma comunicação muito forte. A gente precisa entender quais são os canais de comunicação que efetivamente funcionam dentro da empresa. Então, às vezes, é a intranet da empresa,
às vezes é um mural de anúncios, às vezes é o treinamento diário de segurança no início do trabalho, dependendo da empresa. Então, tem vários canais que a gente precisa entender quais são os que são mais efetivos, quais são os que realmente as pessoas acessam e usá-los. O que é que nós vamos comunicar, né? Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar no nível de cima a visão, o propósito do projeto e a visão da mudança, né? O propósito, o que é? Ele tem uma diferença para o objetivo. O objetivo do projeto é o que nós queremos alcançar efetivamente em termos de números, em termos de prazos, em termos de melhorias, né? O propósito é por que é que nós não podemos ficar como estamos, por que é que nós temos que ir para frente. Ele tem uma conotação um pouco mais, eu não diria emocional, mas ela é um pouco mais subjetiva e toca um pouco mais na motivação do trabalhador para estar naquela empresa. Vou dar um exemplo interessante aqui. No Brasil, tivemos a Olimpíada em 2016, né? E havia a necessidade de ampliar o metrô para que ele chegasse próximo ao Centro Olímpico. No entanto, essa obra do metrô, ela ia resolver uma situação crônica de engarrafamentos aqui, porque ia levar o metrô a um bairro que era muito distante, que é a Barra da Tijuca, distante do centro. Então, o que ficou como propósito do projeto, nesse caso, não foi proporcionar um transporte para as Olimpíadas, foi deixar foi fazer um projeto que ia melhorar a qualidade de vida dos cariocas. E proporcionar acesso para as Olimpíadas não é para quem mora aqui, é para quem está vindo. Os moradores daqui já sabem, né, de que forma eles vão chegar. Isso foi para, depois que terminarem as Olimpíadas, esse projeto vai perdurar aqui 50 anos, 100 anos, e vai melhorar a qualidade de vida não só de quem mora na Barra da Tijuca, mas todo o eixo da zona oeste do Rio, que tem uma concentração populacional enorme. Então, quando a gente diz que o propósito do projeto estamos fazendo um projeto que vai melhorar a qualidade de vida do carioca, não tem número, né? Não tem prazo, não tem nada, mas é um propósito muito forte, e ele então engaja a pessoa pelo lado emocional. Nós somos seres emocionais, né? O que nos motiva raramente são coisas que se medem em número. Então, um propósito forte é muito importante, né? A visão do estado da empresa depois da mudança também é importante, e aí você consegue conectar o propósito da mudança com o propósito das pessoas, a visão do estado futuro da empresa com a visão de futuro que as pessoas têm. Cada um tem a sua, né, seu plano de carreira, onde eu gostaria de estar. Então, se eu consigo conectar a visão da empresa à visão das pessoas, eu tenho uma visão muito poderosa, né? E aí vai dizer, Fábio, mas eu não consigo dizer, não consigo perguntar para todos os funcionários ou para a maioria dos funcionários como é que eles se veem no futuro. Mas eu sei que a maioria das pessoas como é que ela quer se ver no futuro. Com mais solidez, com mais estabilidade, né? Com um emprego que garanta as necessidades básicas e um pouco mais, né? A pessoa quer se ver um pouco melhor no futuro do que ela está hoje. Então, se você conseguir demonstrar que com a mudança a empresa vai estar mais sólida, as pessoas vão estar mais contribuindo mais com a sociedade, recebendo mais por isso, no sentido de que a sua empregabilidade está garantida, estamos na vanguarda, não somos uma empresa obsoleta, portanto, você não é um profissional obsoleto tampouco. Isso é uma coisa que eu uso muito nos meus... quando eu vou conversar com as pessoas de baixo, né, nas consultorias que eu faço, eu gosto muito de demonstrar o aumento de empregabilidade. Então, você está fazendo um projeto aqui que, se você fizer bem, você vai poder, numa entrevista de emprego futura, caso você queira mudar de empresa, dizer que fez, explicar como fez, e é um ponto a mais para você ser contratado, é um diferencial em relação a quem ainda não fez. Então, a gente conecta a visão, né, com as pessoas,
E aí, como é que se faz essa conexão? É o tempo todo comunicando, comunicando, comunicando. Então, isso é uma coisa, é um ponto muito importante. Você não consegue superestimar o volume da comunicação. Você pode sempre fazer mais, e se der fazer mais ainda, faça mais ainda. Então, por exemplo, vamos colocar a nossa visão, o nosso propósito no fundo de tela de todos os computadores. Vamos, em todas as reuniões, sobre todos os assuntos, começar repetindo a visão. Né? A pessoa que convocou, o gerente que estiver ali, o gestor. Bom, gente, vamos começar nossa reunião sobre comissão de prevenção de acidentes. Mas antes eu queria lembrar que nós estamos passando por um processo de mudança. A nossa visão é essa, nós vamos estar assim, né? Então é esse tipo de coisa que a gente faz, né, para trazer as pessoas para perto. Outra coisa que é interessante de fazer é a gente colocar pontos, e isso se planeja, e inserindo pequenas vitórias de curto prazo ao longo do projeto de mudança. Essas vitórias demonstram para todos que nós estamos no caminho certo, demonstram para todos que a mudança realmente está acontecendo. Para quem acha, não sei se isso vai pegar ou não, demonstra que sim, que estamos indo, estamos atingindo objetivos, estamos felizes com isso, celebramos. Então, não só comunicamos que atingimos um marco, nós celebramos a conquista de cada marco, né? Celebramos as pessoas que estiveram envolvidas com essa conquista, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, celebrar as pessoas, porque aí todo mundo dentro de uma empresa, ou a maioria das pessoas dentro de uma empresa, quer estar nessa posição de destaque positivo. Eu fui uma das pessoas que contribuiu, eu fui um dos responsáveis. Então, você começa a conquistar mais adeptos para a mudança, motiva as pessoas naquela direção, e isso cria uma chama que permite tocar o projeto, vencer as dificuldades que vão haver, e manter essa chama depois do projeto terminado para alcançar os resultados estratégicos. Então, um ponto importante, um desafio importante é manter a motivação depois do projeto terminado. Quando está vindo um próximo projeto, as pessoas começam a falar daquele próximo projeto, mas nós não podemos deixar de comunicar o antigo, porque estamos chegando perto dos nossos resultados, estimamos que em 3 meses vamos atingir. Quando tivermos atingido, nova celebração, né, para que isso entre na cultura realmente. A cultura tem um papel muito importante, né, na gestão da mudança. Vamos lá, nós temos culturas que são mais comando e controle, né, ou como se diz por aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse tipo de cultura, muitas vezes a mudança acontece porque mandaram. Né? A pessoa que está em cima não vê necessidade de conquistar os de baixo, os de baixo não se deixam conquistar, eles só fazem porque foi mandado. Então, várias situações que aparecem, né, porque estamos falando de mudança, estamos falando do novo, estamos falando do que não foi feito ainda. Né? Não, mas estou fazendo aqui uma transformação digital. Várias empresas no meu mercado fizeram. Ok, mas você nunca fez. Então, para você isso é novo, para os seus funcionários isso é novo. Vão aparecer coisas que a gente não havia previsto. Né? Nós falamos um momento sobre impactos organizacionais. Os impactos organizacionais a gente começa a elencar no início do planejamento do projeto, mas é possível que eles apareçam, inclusive, no final da implantação, porque a gente tenta prever o máximo de coisas, mas é difícil prever tudo. E é difícil você determinar que previu tudo. Com isso aqui eu previ tudo. É difícil saber. Então, nós temos do outro lado do espectro, né? Temos as de comando e controle e as culturas que são mais participativas. Culturas mais participativas são lugares normalmente mais abertos, onde as pessoas têm mais liberdade para testar, né? Têm mais liberdade para errar e não ser punidas.
a criatividade é mais estimulada, né? E a criatividade é a mãe da inovação. Então, se eu preciso resolver um problema novo, né, e eu estou numa cultura de comando e controle, mesmo que alguém tenha uma ideia para aquilo, a pessoa vai esperar uma instrução. Né? Se eu tenho uma cultura de criatividade, as pessoas começam a aportar soluções. Se eu uso, se eu permito a criatividade e uso processos participativos durante a gestão de mudança desde o início, eu ganho eu tenho uma ferramenta muito poderosa de engajamento. A gente estava falando sobre como manter motivadas as pessoas, né? Essa é uma grande ferramenta, é o processo participativo, porque ninguém tem filho feio, né? Então, se eu sou o pai daquela ideia, aquela ideia é ótima e eu estou identificado com ela, eu estou engajado nela. Então, se eu permito que as equipes vão dando soluções, vão moldando essa mudança, né? Eu sei que nós temos que realizar uma transformação digital. Como vai ser a transformação digital na nossa empresa? Que as pessoas que trabalham os dados respondam, né? Que as pessoas que executam os processos que vão ser agora digitalizados respondam essas perguntas. Se eu vou implementar agora o meu programa de privacidade para responder ao regulamento de proteção de dados, quem trata os dados? Você acha que tratar o dado, como é que você trataria o dado? Os requisitos são esses. Como é que você solucionaria? Desse jeito. Bom, que impacto isso daria no setor ao lado? Vamos fazer uma força-tarefa de vários setores que estão interligados na mesma cadeia de processo para criar um processo novo? Isso dá uma força enorme, né? Isso tem um poder de engajamento enorme, porque é algo que é feito por todo mundo, não é algo que é mandado de baixo para cima. Desculpe, de cima para baixo. O que é mandado de cima para baixo, eu obedeço porque tenho que obedecer, e se der para eu não obedecer, eu não obedeço, né? Muitas vezes. O que eu criei é fantástico por natureza. Ainda que possa ser melhorado, mas eu tenho orgulho daquela ideia e estou comprometido com a melhoria dela. Então, eu estou comprometido com a perenidade dela. Isso já é um fator de sustentação da mudança fantástico. É um dos fatores que levam do 31% para o 64% de sucesso.